Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra da infância e adolescência, com titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Essa é uma mini aula como parte da divulgação do nosso trabalho de ensino em pós-graduação em neurociências da infância e adolescência. Então, o curso Neurociências da Infância e Adolescência, ele tem como objetivo formar profissionais da saúde altamente capacitados como especialistas a atuarem por prevenção, por intervenção clínica multiprofissional e também em reabilitação de crianças e adolescentes nesse contexto de adoecimento mental. E alguns colegas perguntam a diferença desse curso com psicopedagogia. A diferença é essencial que aqui trata-se de uma maneira de especialização mais extensa em relação ao processo de saúde e doença, indo da prevenção até a reabilitação, passando pelo tratamento. E essa mini aula, nós queremos falar como tratar crianças com transtornos mentais. Aqui, logicamente, desde condições menos graves, como ansiedade reativa, contextos, até condições muito graves, como, por exemplo, transtornos do desenvolvimento, esquizofrenia e também condições semelhantes a essas. Então, transtornos do desenvolvimento. Nós temos aí deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, que iniciam na infância e o prejuízo ou atraso nas funções relacionadas à maturação do sistema nervoso central. Então, essas são condições que requerem uma atenção mais ampla, mais intensiva, tanto da família, como dos profissionais de saúde, como também dos profissionais da educação. E uma grande lição aqui é trabalharmos em nós a questão da ansiedade pelos resultados rápidos, que a família cobra de nós profissionais da saúde e a escola também, sendo que são condições cujos resultados são lentos. Algumas vezes acontece um fenômeno, inclusive, bastante incômodo e gerador de ansiedade de todos os envolvidos, que é um retrocesso de pontos que avançaram, como, por exemplo, uma criança com retardo mental que vinha já em um processo de estimulação, de adaptação, com um arranque, uma alavancagem de melhor condição de aprendizado e que, em função de uma doença física, como, por exemplo, a infecção urinária, tem um retrocesso daquela sua alavancagem inicial. Então, essa dificuldade que tem o paciente, o aluno, a criança, o adolescente, nós também devemos ter esta ciência e nós, profissionais da saúde, estarmos nesse controle, tanto de nos policiarmos em relação à nossa frustração, como também de orientar e apoiar, tanto o cliente como também seus familiares e educadores. Transtornos comportamentais. Nós temos aí o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, e que, sempre que cabe uma observação, que essas críticas constantes, se o TDAH está super diagnosticado, outras vezes dizendo que estão sendo omisso com ele, então isso interessa para o especialista, muito importante, de avaliação do TDAH, de acordo também com as questões contextuais. De fato, nós temos várias crianças e adolescentes com esta condição clínica que não estão sendo reconhecidos e logo isso tem repercussões nos relacionamentos com seus pares, repercussões no relacionamento com os pares, causas secundárias desencadeadas a partir daí, como o uso de drogas, como também temos, no sentido oposto, algumas crianças e adolescentes que estão reconhecidas tendo essa condição diagnóstica e que, na verdade, reagem comportamentalmente a questões ambientais de bullying, de conflitos familiares, enfim. E, cursando a pós-graduação, nós estudaremos exaustivamente TDAH para os melhores direcionamentos possíveis, tanto preventivos, que são mais questionáveis, de reconhecimento, que são mais consensuais, e especialmente de reabilitação, que felizmente essa área do conhecimento teve um avanço muito grande das informações aplicáveis. Transtorno de conduta, trata-se de uma situação mais séria, geralmente envolvendo violência,
envolvendo atos antijurídicos e que aqui, em alguns momentos, vamos precisar ter a interface, além da saúde com a educação e com a família, também com a justiça. Sintomas variam em severidade. Se os transtornos mentais entre adultos são bastante heterogêneos, ou seja, um adulto com TDAH já é bem diferente de outros adultos com TDAH. Na infância e adolescência, essa heterogeneidade de expressão dos sintomas, tanto cognitivos, como afetivos, como comportamentais, é ainda muito mais heterogênea entre as crianças com a mesma avaliação de hipótese diagnóstica. E, para o diagnóstico, o prejuízo deve estar presente em gravidade moderada a grave nas áreas psicológica, social e educacional. Esta parte que também nós ensinamos, discutimos, aplicamos, damos feedback, discutimos casos clínicos em sala de aula, também recebemos as dúvidas por e-mail, telefone dos nossos alunos. É muito importante que a repercussão das consequências de um adoecimento ou de um adoecimento parcial em criança e adolescente deve ser avaliado sobre múltiplos ambientes, sendo o familiar, o escolar, o dos contatos sociais, o da exposição pública, o das aulas particulares, o dos passeios, dos ambientes de interação só com o familiar, dos locais de interação com crianças e adolescentes também, nos momentos de diversão. Enfim, quando fazemos o acolhimento de adultos, geralmente nós somos mais restritivos em relação às nossas avaliações. No caso de crianças e adolescentes, há necessidade de explorarmos ativamente como é a expressão cognitiva, comportamental e afetiva dessa criança e adolescente em múltiplos ambientes. E transtornos emocionais, níveis aumentados de ansiedade, depressão, medo e sintomas psicossomáticos. Ou seja, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, vômitos, visão ofuscada em crianças e adolescentes, sempre, impreterivelmente, devem passar por avaliação também física. Já tivemos vários casos também muito desagradáveis de algumas expressões físicas e também emocionais e cognitivas de crianças e adolescentes serem tratadas exclusivamente como tendo motivo emocional, porque tinha conflito na família, porque não estava adaptado à escola, porque tinha mudado de casa, porque os pais tinham deslocado de cidade, porque tinha mudado de um ambiente que era só pais e filhos para um com avós. Enfim, tivemos várias e várias situações onde ficou-se valorizando aspectos apenas psíquicos de crianças e adolescentes e que, ao mesmo tempo, apresentavam um adoecimento físico que estava sendo negligenciado. Portanto, um alerta muito aplicável para os nossos especializandos ou para quem está nos seguindo. Sempre pense que expressões afetivas de tristeza, desânimo ou irritabilidade, euforia, alterações comportamentais de agressividade, de intolerância, de omissão das tarefas habituais, alterações cognitivas, de dificuldade de aprendizado, redução de atenção, todas estas sempre, antes de considerarmos como sendo exclusivamente psíquicas, devem ser avaliadas previamente, anteriormente, se não há uma causa física, e entre também avaliar se não são causadas por uma doença física como anemia, hipotireoidismo, tumor cerebral, bronquite, asma, alergia, e daí entre doença meramente psíquica, ainda há os casos de uso de álcool, tabaco e outras drogas que também acabam desencadeando sintomas de diversos transtornos mentais. E como vamos saber isso? A melhor maneira é perguntando. Aquele questionamento dos nossos alunos. Ah, mas para confirmar o uso de álcool e drogas, tabaco e outras substâncias psicoativas, necessariamente precisa fazer um exame de sangue, de urina, de cabelo caro, de difícil acesso para a população em geral. A melhor maneira, mais econômica e crível
e crível, de fato, é perguntando para criança e adolescente, especialmente sozinho. Vocês vão se surpreender, porque há um constrangimento natural do profissional pouco experiente de perguntar para criança e adolescente se está fazendo uso de álcool e droga. Pergunte. Se você se constrange de perguntar na frente dos pais e cuidadores, pergunte individualmente, porque vai se surpreender com a confiança e a naturalidade que crianças e adolescentes tendem a revelar essas informações. Obviamente que se há recursos disponíveis para o exame laboratorial, esse também pode ser muito bem aproveitado. E nós temos então, nos transtornos mentais, TM aqui como transtorno mental na infância, é comum apresentarem sintomas de mais de um tipo de quadro de saúde mental ou sintomas se sobreporem. Enfim, nós temos comuns. No começo da carreira, o profissional de saúde tende a avaliar só sintomas depressivos, ou só sintomas ansiosos, ou só sintomas de mania, ou só sintomas psicóticos, ou só sintomas de abstinência. Não há uma compartimentação cerebral ou psíquica que seleciona só sintomas de uma característica dos sintomas de outra característica. Ou seja, nós temos, então, meio que uma simultaneidade, os sintomas se expressando ao mesmo tempo, e caberá ao profissional dar um foco no que é predominante. Ou seja, é predominante a depressão e que tem algumas expressões ansiosas. É mais intenso a expressão psicótica e que tem alguns sintomas depressivos concomitantes. É mais notório o que tem de agressividade em comparação ao que tem de psicose. Então, são características que, ao longo da experiência, vai se formando para a melhor aplicação do conhecimento por parte do nosso profissional. Desculpem. E qualidade do ambiente familiar e educacional influencia o bem-estar da criança e seu funcionamento. É bastante frequente estarmos com atendimento multiprofissional, intensivo, com todos os profissionais se dedicando, discutindo o caso, atuando, aplicando os recursos últimos das informações científicas, farmacológicas, psicoterapêuticas, de reabilitação, e não tem feedback, não tem retorno, não tem resultado positivo. Avaliem, convoquem também familiares diretos, familiares indiretos. Faça o assistente social uma visita domiciliar. Observe, vai um profissional, um psicólogo, um médico, avaliar essa criança, esse adolescente no ambiente escolar. Acompanhe no ambiente de diversão. Enfim, se para adultos tínhamos que preocupar, além do acolhimento e da assistência, com aspectos outros, além daquele único e exclusivamente do ambiente, em criança e adolescente é mandatório. Para crianças e adolescentes é obrigatório termos uma maior fidedignidade, termos uma maior assertividade, termos um melhor resultado do nosso trabalho quando nos disponibilizamos para acolhermos familiares, profissionais, professores de aulas particulares ou de formações complementares. Tragam essas pessoas até o tratamento, ou melhor ainda, se há essa possibilidade, nomeie um profissional da equipe para ir acompanhar essa criança, adolescente, fora do ambiente terapêutico, ou seja, no ambiente educacional, no ambiente de diversão, no ambiente familiar, no ambiente de interações, em outras circunstâncias. Isto faz muita diferença. E a família ter a participação pelo menos uma vez por mês para conversar com toda a equipe ou com um dos profissionais que fazem o acompanhamento também é fundamental. E é essencial identificar agentes estressores e ativar suporte social para um planejamento terapêutico. Enfim, quando a criança e o adolescente escrevem bem, facilita muito o trabalho deste cliente entrar em contato com as informações que estão sendo tratadas em nível de consulta, em nível de terapia, em nível de grupoterapia. Coloque esse adolescente e essa criança para escrever seus pontos fortes, fracos, o que está tendo de melhor, o que está tendo de pior, o que está sendo positivo, o que está sendo negativo, tanto no ambiente de tratamento, que é o CAPSI, que é o consultório, que é o hospital, que é a internação, que é o ambulatório, como também nos outros ambientes.
Coloque essa criança para escrever. O que está acontecendo de bom, de ruim, de positivo, de negativo, na família, nos lugares de interação social, nos ambientes de diversão, nas viagens que tem realizado, nas visitas que faz aos avós. Coloque para escrever. Vocês, profissionais de saúde, vão começar a ter acesso a um conjunto de informações que talvez não consigamos captar adequadamente só através da audição e da observação. Escrita traz dados relevantíssimos que podem ser colocados em discussão entre os profissionais e levar a uma otimização de resultados. Apliquem essa informação de colocar crianças e adolescentes para escreverem tudo de bom e ruim, tudo de melhor e piora, de mais de um ambiente, e vão se surpreender. Até porque depois, nos registros posteriores que vão sendo realizados, isso vai servir tanto para feedbacks positivos, como também para feedbacks negativos. Ou seja, esse comparativo sempre funciona muito bem para a melhoria dos nossos resultados de tratamento. E quem faz suporte, quem atrapalha, então isso é bastante importante no nosso projeto de composição de registro no prontuário. E na avaliação, verificar problemas no desenvolvimento, ou seja, o histórico de aprendizado, o histórico comparativo, não o comparativo pejorativo, mas o comparativo como era essa criança em relação ao aprendizado comparado aos seus pares familiares, aos seus pares da escola, aos seus pares vizinhos. Verificar problemas de atenção e hiperatividade, avaliar questões emocionais, ou seja, perguntar ativamente para a criança e adolescente que locais, que pessoas, que ambientes, que situações colocam em situações mais alegres, mais tristes, mais agradáveis, mais desagradáveis, de mais preocupação, de menos preocupação, e verificar a presença de quadros mentais, neurológicos, ou seja, pergunte ativamente sobre convulsão, desmaio, dificuldade de atenção, o correspondente à crise de ausência, sobre para quem ou com quem é mais desobediente, é com o pai, é com a mãe, é com o tio, com o professor, com quem é mais agressivo, com o pai, com a mãe, com o professor, com o tio, com o vizinho, com o professor particular, com o amigo. Verificar a presença de quadros mentais neurológicos, substâncias. Perguntem sobre o uso de substância para a criança, para o adolescente e para os familiares. Também já tiveram várias situações de o familiar não ter um constrangimento, um medo de ser denunciado para o juizado da infância e adolescência, de ser acionado ao conselho tutelar. Então, pergunte para pais também, além da criança e adolescente, sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas. Vão também surpreender, especialmente quando você declara que, como profissional de saúde, está mantido o sigilo praticamente absoluto ou absoluto. Enfim, quando você demonstra, prova e especialmente verbaliza que essa família e essa criança estão sendo tratados, acolhidos e com os registros sigilosos, isso facilita muito a formação de vínculo, a declaração de informações que vão fazer bastante diferença no processo de tratamento, reabilitação. E verificar como é o ambiente de casa e verificar como é o ambiente escolar. Isso verificar tanto solicitando informações presenciais por telefone de pais, professor, coordenador pedagógico, vizinho, cuidador, como também chamando essas pessoas presencialmente no local de tratamento, como também indo a um assistente social fazendo a visita familiar, em casa com os vizinhos, um médico ir no ambiente escolar, o enfermeiro acompanhar um dia na aula particular que essa criança e adolescente esteja realizando, como alguns exemplos. Manejo. Então, o manejo de crianças e adolescentes tem especificidades, mas são especificidades que, quando o profissional está bem informado, são fáceis de serem aplicadas e, mesmo sendo simples e fáceis de serem aplicadas, quando se aprende isso com professores experientes e testa com responsabilidade, que faz grande diferença na qualidade de vida e no resultado. Então, promover orientação sobre o bem-estar da criança, sempre. Cuidado. O profissional da saúde mental tende
a valorizar exclusivamente aspectos emocionais. Precisa lembrar dos aspectos físicos, se está alimentando normalmente, se as eliminações de xixi e cocô também estão adequadas, se o ambiente que dorme é tranquilo, realizar psicoeducação para crianças, cuidadores e pais, enfim, todos devem ter acesso às informações, mantendo aquela regra de sempre. Explique, pergunte o que entenderam e faça feedback. Psicoeducação, tanto individualizada, só com a criança e adolescente, só com o professor, só com os pais, e também uma psicoeducação coletiva é possível e geralmente muito proveitosa. Fazer contato com escola e professores. Geralmente tem profissional, nosso pós-graduando, que fala assim, mas as escolas, os professores, o coordenador pedagógico, o diretor, já tem pouco tempo, então nem faça o contato porque acha que não vou ser atendido. Faça o teste, você vai se surpreender o tanto que o professor, o coordenador pedagógico, o diretor, o vice-diretor vão gostar que o profissional da saúde está disposto, está disponível para falar sobre a vida escolar de um determinado aluno. E acessar recursos comunitários disponíveis. Geralmente quem faz esse trabalho é o assistente social, e em equipes onde não tem o assistente social temporariamente ou de modo permanente, outros profissionais também podem acessar direito a transporte, direito a, além do atendimento psicossocial que está tendo, também a saúde, vacinação e outras condições, como por exemplo, de algumas deficiências e limitações que dão acesso à possibilidade de compra de carro pela família com isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E acessar recursos comunitários, promover treinamentos de habilidades parentais. Aquilo de preconceituosamente, algumas vezes nós profissionais da saúde nos precipitamos em concluir que os pais são negligentes, que os pais são desinteressados. Não. Faça um acolhimento, 2, 3, e na maioria das vezes, felizmente, os pais são disponíveis. Mas nós temos aspectos culturais muito heterogêneos no Brasil. Então, nós geralmente usamos como parâmetro positivo apenas os pais que estão completamente disponíveis, completamente harmônicos com o nosso trabalho. Naturalmente, nós vamos ter algumas famílias mais resistentes, mais incomodadas da convocação, mas sejam insistentes e, olha, na experiência prática, dificilmente a família não vai aderir adequadamente ao tratamento. Promover intervenção comportamental e como melhorar também o comportamento. Aqui não é só para criança e adolescente que é o paciente, como também para seus familiares e professores. Sobre também fazer instrução, psicoeducação, readaptação de professores, vários e vários alunos mostram-se desmotivados, receosos. Não. Também, acredita em nós, a maioria dos professores que são chamados, convocados, incentivados a participarem, tendem a aderir fortemente à causa da melhora da condição do seu aluno. Até porque cabe a nós explicar que, tendo um melhor trabalho, tendo uma melhor assistência para esse aluno, também ele vai se desempenhar melhor e vai ter uma relação menos desgastante com a escola, professor, coordenador, psicopedagogo. Avaliar e manejar estressores, reduzir estresse e fortalecer suporte social. Toda vez que for possível, criança e adolescente escrever, coloque-o para escrever daquilo, pessoas, ambientes, aspectos que lhe protegem, pessoas, ambientes, aspectos que eles expõem, características pessoais, familiares, ambientais que são positivas e relacionadas ao bem-estar, condições pessoais, familiares e ambientais que são negativas, causadoras de estresse, insônia, dificuldade de aprendizado, dificuldade de tranquilidade. Coloque a criança para escrever, coloque o adolescente para registrar. Traga nos próximos atendimentos, coloque para escrever o que mudou, o que piorou. Isto vai facilitar o seu trabalho, vai dar objetividade para o seu trabalho. E sobre a pergunta,
coloca esses registros no prontuário? Sim, esses registros devem fazer parte do prontuário. E encaminhar para especialistas para avaliações, planejamento terapêutico se necessário. Enfim, nós profissionais da saúde, e mais nós profissionais da saúde mental, tendemos a ter um comportamento meio que heróico. Não somos todos nós, mas precisamos trabalhar isso, tanto nos nossos encontros, como também nas nossas terapias pessoais, que dificilmente nós vamos ter casos onde nós, sozinhos como profissionais da saúde mental, vamos conseguir atuar de maneira plena. Ou seja, o ser humano, apesar do sofrimento mais expresso, mais revelado do ser emocional, continua tendo necessidade de atendimento também dos seus aspectos clínicos, físicos. E follow-up. Muito dificilmente nós vamos ter pacientes, crianças, adolescentes com 1 ou 2 ou 3 ou 10 atendimentos. Geralmente, a maioria das vezes, as assistências são de médio a longo prazo, ou seja, pelo menos 6 meses para resolver casos mais simples, como por exemplo de ansiedade reacional contextualizada. Manejo farmacológico. Nós, em algumas áreas da medicina, já aconteceu um avanço farmacológico muito rico e muito importante, e até, digamos, muito específico. A infectologia, por exemplo, é uma especialidade super avançada em termos de especificidade. Num exemplo corriqueiro, por um exame de urina pode-se verificar qual a bactéria causadora da infecção e qual o antibiótico correspondente àquele tratamento efetivo. Isso é um tratamento medicamentoso de alta especificidade, de grande assertividade entre o agente causador, bactéria, e o medicamento que faz o tratamento de maneira específica, assertiva, direta e resolutiva. Em saúde mental, os medicamentos ainda estão em estágio de evolução e que muitos deles usamos de maneira inespecífica, como, por exemplo, antipsicóticos. Nós usamos, além de tratar sintomas psicóticos, de delírio, alucinação, discurso e comportamento desorganizado, também para comportamento agressivo. Por exemplo, nós usamos antidepressivos não só para tratamento de depressão, mas usamos, por exemplo, para alterações impulsivas, agressivas. Então, não oferecer tratamento farmacológico em transtorno de desenvolvimento, transtorno de conduta e questões emocionais, a menos que haja uma comorbidade psiquiátrica e que precise de um tratamento medicamentoso. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aqui colocado como TDAH, se o tratamento psicossocial falhar e se a criança tiver no mínimo 6 anos, encaminhar para especialista para avaliar a necessidade de intervenção medicamentosa. Ah, mas tem tratamento medicamentoso para criança tão novinha? Sim, após uma avaliação médica psiquiátrica da infância e adolescência para o melhor confirmação dessa necessidade. E transtornos emocionais, ou seja, reativos a questões contextuais de bullying, conflito familiar, desconforto de mudança de cidade, de escola, problemas com professores, com figura de autoridade. Então, esses problemas emocionais, especialmente em consequência de contextos, não considerar o tratamento farmacológico como primeira opção. E algumas vezes, incrivelmente, creiam, só pelo acolhimento esses sintomas tendem a ceder, pelo menos em parte. E não prescrever para menor de 12 anos, se possível, nós tentamos não usar tratamentos medicamentosos. Então, esta é uma mini aula com vários conhecimentos que já podem ser imediatamente aplicados para você que trabalha ou que está interessado em atuar em saúde mental da infância e adolescência. Então, a mini aula como divulgação da nossa pós-graduação em neurociências da infância e adolescência, que tem como propósito formar especialistas com título reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura, de alta performance. Nós queremos colocá-lo como tendo uma formação altamente diferenciada, que possa fazer com que você tenha uma competição muito agressiva e favorável no mercado de trabalho, tanto para o seu consultório particular, tendo a possibilidade e autoridade para
cobrar por consultas mais valorizadas e assim ser uma referência para captar mais clientes. Você que trabalha no CAPS e Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, passar a ter um domínio de conhecimentos que você vai ser reconhecido como líder, como alguém que dá as opiniões finais, que domina os conhecimentos da área. Você que vai participar de processos seletivos, entrevistas de emprego, concursos públicos, que tenha um conjunto de conhecimentos muito bem transmitidos que possa colocá-lo em posição altamente vantajosa para a sua participação no mercado de trabalho. Dessa maneira, então, nossa pós-graduação tem algumas características muito especiais. Uma delas é o corpo docente. Nossa, que corpo docente que nós temos! São professores que escrevem livros, que colaboram na produção de capítulos de obras de referência, são pesquisadores que participam de papers de publicação nacional e internacional, e todos são profissionais que, além de estarem up-to-date com as informações mais atualizadas das aulas que vão ministrar, eles também atuam no mercado de trabalho, como em seus consultórios, em CAPS, em comunidade terapêutica, em casas de apoio, em abrigos, em lar de acolhimento, em hospitais psiquiátricos, enfim, em ambulatórios de pediatria, consultórios particulares, enfim, os nossos professores são muito diferenciados, porque eles trazem conhecimento científico atualizado que já aplicaram e aí transmitem de maneira muito pormenorizada o que funciona mais, o que funciona menos, o que é mais efetivo, o que é menos efetivo, o que é mais demorado, o que é mais rápido, o que é mais difícil, como superar essas dificuldades. E uma metodologia que nós adotamos para incentivar, incrementar, reforçar esse aprendizado em sala de aula é dos professores, trazerem casos clínicos do dia a dia, logicamente com todas as limitações éticas, discutir esse caso clínico e essa discussão de caso clínico já ter o imediato feedback do professor para que o aluno possa ter aí um upgrade do seu aprendizado e assim ir para o trabalho mais assertivo, com opinião mais determinada e trazendo uma resolutividade melhor para o seu contratante, na consultoria, na sua prestação de serviço, na sua discussão multiprofissional. E sobre investimento? Investimento é uma pergunta muito feita pelos nossos alunos. E sobre investimento, você que é ex-aluno da Unip, você que trabalha em uma empresa conveniada com a Unip, de maneira imediata já tem acesso a um desconto. E mais que isso, além de ter acesso a um desconto, de maneira imediata, além de ter acesso a um desconto, você também tem a condição de, não enquadrando nessas duas perspectivas de desconto, ter um financiamento próprio da Unip. Você não vai precisar de cadastro em banco, não vai precisar de financeira. A Unip, junto conosco, para facilitar o seu acesso à pós-graduação, mesmo você não tendo estudado na Unip, você não sendo trabalhador de uma empresa conveniada, o curso tem duração de 12 meses, você pode pagar até 18 parcelas. O curso tem duração de 18 meses, você pode pagar até 24 parcelas. Isso facilita muito. É por isso que vários alunos, já durante o curso, já que a nossa formação de aprendizado independente entre uma aula e outra, vários alunos já vão aplicando esse aprendizado e passam a conseguir o primeiro emprego, passam a ter o primeiro trabalho, passam a ocupar uma posição de liderança nas suas equipes, mudam de trabalho sendo mais bem remunerados, passam a cobrar mais de suas consultas particulares, enfim, vários alunos já em função da melhor performance desde os primeiros dias de aula, passa a ter privilégio de obter remuneração ou ter uma remuneração maior e já paga o próprio curso já vai pagando o curso enquanto está obtendo os ganhos financeiros. Esta, então, é uma questão que eu faço questão de enfatizar, que nós vamos facilitar de tudo para o seu acesso à pós-graduação. E queremos facilitar de todo modo que antes da inscrição e antes da matrícula, nós vamos tirar todas as suas dúvidas, vamos enviar materiais de aulas anteriores, vamos enviar link de trabalho de conclusão de curso que já realizamos,
Então, nós temos aí então a possibilidade de você falar diretamente comigo, Elde Lobo, coordenador. Escreva para meu e-mail, lobo@vidamental.com.br. Quero tirar as suas dúvidas, ainda vou mandar o link de uma aula exclusiva que não está aberta para o público geral. E mais, quer falar pelo telefone? Por favor, me ligue no 11 99622 8835, passe uma mensagem de texto, escreva via WhatsApp, deixe uma mensagem de voz na caixa postal, terei o maior prazer em responder. Na nossa equipe Vida Mental também, você pode ligar direto no 11 99 901 6189 e escrever no e-mail cursos@vidamental.com.br. Querendo falar diretamente com o NIP? Ótimo! Então, você pode ligar no 0800 010 9000 de todo o Brasil sem custo. Morando na Grande São Paulo, você pode ligar no 2166 1066. Você tem, tanto aqui na tela, como abaixo do seu vídeo, links que dão acesso a páginas da Unip, onde vão ter todas as informações administrativas, pedagógicas, financeiras, metodológicas. Enfim, nós estamos fazendo de tudo mesmo, para que possam ter acesso a uma pós-graduação de alto nível em neurociência da infância e adolescência ou em saúde mental para equipes multiprofissionais. E garanto que realizando essa pós-graduação, nós vamos dar conhecimentos em nível exponencialmente, lógico, maior do que foi ministrado nessa mini aula, e você vai para um novo padrão profissional de estar sendo muito mais reconhecido, convidado para palestras, entrevistas na TV, no rádio, jornais, ser formador de opinião e ser muito mais bem remunerado. Vamos conosco e nós queremos levá-los a um patamar muito mais além.